Antes da pandemia, uns 2 anos antes, eu comecei a fazer umas oficinas aqui, que eu percebi justamente algumas dificuldades com os alunos com fechamento de arquivo, como é que é o acabamento, como é que fazia um livro, né? Então eu comecei a organizar algumas oficinas e os alunos começaram a procurar mais o laboratório, né? Alguns alunos até se formavam e não conheciam o laboratório, né, do LPG, né? Foi então que o Tadeu me mostrou o arquivo, né, um grande arquivo, né, cheio de caixas azuis, que ali tinha toda a produção do laboratório, né, até mesmo antes dos anos 70, né, quando ele foi criado, aqui nesse prédio da FAUSP, havia publicações desde a FAO Maranhão. Então era um arquivo riquíssimo. Nós tínhamos ali um arquivo que era alguma coisa nossa, né? Era assim, era um depósito de publicações para a gente ter uma referência até para a gente, né? Então começamos a desenvolver um projeto, né? Esse projeto se chamou Memória e Produção Editorial do Laboratório de Programação Gráfica da FAUSP, né? Com esse objetivo de estudar, né, o projeto gráfico, a produção e a linguagem. Ele tem livros de capa dura, tem com grampo, com lombada quadrada, né? A gente tem uma parte também que é alguns cartazes, né, que ainda faz parte desse material, mas está em um arquivo separado. Tem os folders, né? Muito cartazes do GFAO, de festa, as revistas também, né? A revista Pós, a paisagem, né? A gente tem a coleção completa delas, né? Ali percebi o potencial, né, daquele material, né, que seria muito importante nós resgatarmos, né, essa memória e começar a desenvolver uma pesquisa. Nós tivemos uma participação, né, na exposição FAO 70 anos, aí sim com a construção de uma linha do tempo, né, organizada a partir dessas publicações e também dos cartazes de eventos da FAO, né, cartazes muito peculiares, né, de todas as festas dos estudantes, né, festa do Equador, dos bichos e também eventos importantes que aconteceram na FAO, né, tudo isso registrado por essas visualidades. O nosso meio de comunicação era a fotografia, a maquete, não é? E as publicações. Mas nós começamos as publicações ilustradas. Quando começou a Xerox, nós começamos a ilustrar as nossas apostilas. Até então não existia. E os alunos costumavam largar pela sala, pegar, jogar fora. Quando nós começamos a ilustrar, eles nunca mais jogaram fora as apostilas. Começaram a guardar e olhar. O que mostra a importância da imagem na compreensão da transmissão das ideias da arquitetura. Em 62, nós descobrimos que, pelo estatuto, o diretor não precisaria ser da Escola Politécnica. Então, saímos defendendo a candidatura do Lorival Gomes Machado, que tinha sido nosso professor de História da Arte, excelente professor, era um grande crítico de arte. E ele monta um programa nesse sentido na FAO. Ele cria laboratório fotográfico. Ele transforma, compra uma multilite, transforma o que era uma oficina de publicações modestas num laboratório de criação, porque ele convida o Fernando Lemos, que foi premiado na primeira Bienal de Artes, a primeira Bienal em São Paulo, e ele, como artista plástico, organiza as nossas publicações, são as primeiras publicações da FAO, que, na verdade, substituíam o que nós fazíamos como alunos. Aí, quando nós assumimos, em 72, tínhamos o desejo de ativar essas coisas. Então, o primeiro equipamento que foi comprado foi uma máquina offset da Heidelberg. Depois de já mais estabelecido, a gente começou a montar o que seria o ateliê didático, né? Então, a gente achou desde o começo que era importante ter uma gráfica, tipografia com tipo mesmo, para o pessoal ver como é que era essa composição.
Nós optamos por ter os laboratórios mais artesanais, que era tipografia, gravura, etc., porque nós já tínhamos começado, a parte de gravura nós tínhamos começado como estudantes. E tínhamos professores como a Renina Katz e outros. Porque era assim, você tinha que dar uma disciplina optativa. Isso foi uma vitória. Né? Ninguém sabia nada do que era gravura, o que era isso, o que significava. Eles viam aquilo e não conseguiam assimilar. Por que estava acontecendo aquilo lá? Só faltava dizer que era uma terapia de alto nível, né? Porque enchia tanto que teve um momento que você precisava administrar aquilo. E aí acontecia uma coisa curiosa. Era o único lugar em que você exercia fisicamente, inclusive não só mentalmente, porque ninguém vai adivinhar o que você está pensando, alguma coisa que se configurava com aquilo que provavelmente seria o projeto do aluno. Ou seja, começa com a concepção, produz a linguagem, de fato, e como ali a gente tem a possibilidade da reprodutibilidade, a gente, sempre as disciplinas produzem o número de uma tiragem dos trabalhos, e essas tiragens são distribuídas para os estudantes da disciplina fisicamente. Como diz Marx, né? Comparar o resultado concreto com o resultado ideal, projeto e produto, isso é fundamental na aprendizagem de quem vai aprender a projetar. Então, na época que eu entrei, que a Karen ficou aquele ano, foi ideia dela isso, de abrir mais para os alunos. Então, estava começando a Caramelo, estava começando o grupo aqui da Pompom, que depois virou a Rex Design. E aí os alunos começaram a usar muito o LPG. Né? Coisa que tinha antes. Sim. Então, o funcionário está ensinando a fazer capa dura, está ensinando a costurar. E isso é muito legal. Então, não é só o aluno que cresce, os funcionários também. O Tadeu foi um professor aqui pra gente, assim, porque primeiro que a gente passava muitas horas aqui no LPG, era o nosso QG, assim, era o QG da Caramelo. Então a produção da revista envolvia os alunos em muitas etapas do processo produtivo, o que é muito bom do ponto de vista pedagógico. Né? Não só todas as atividades que consistiam em diagramar, depois montar os fotolitos nas pranchas de Astralon, LPG, colando, né, todos os trechos de texto e de imagem com as fitas, depois isso virar chapa de impressão, entrar na máquina da gráfica. O nome Caramelo certamente é uma homenagem ao Salão Caramelo, mas o Salão Caramelo tem essa característica, né? O professor Flávio Mota dizia que eram os lugares sem nome, que eram os lugares mais importantes das arquiteturas gregárias, dos espaços onde as pessoas que convivem com aquele lugar inventam o destino daquilo que é o espaço, né? E essa invenção é coletiva no caso do Salão Caramelo, porque ele é o espaço para as exposições, ele é o espaço para as plenárias, ele é o espaço para as festas, né? E a gente tem essa foto famosa que está na capa da revista número 1, que é uma foto avessa à foto mais famosa da FAO, que é o Salão Caramelo cheio de gente lá no meio da ditadura militar, nas assembleias estudantis políticas. Né? Na Caramelo número 6, nós encomendamos uma capa para Mônica Schanacker, que era naquela altura recém-formada, ex-aluna da FAO, mas que já tinha uma carreira promissora como artista. E ela fez, né, com hot stamping, que era uma técnica super nova, não era nova no mundo, mas assim, as possibilidades de fazer hot stamping aqui na gráfica da FAO, com um matagato prateado. Então, a cada número é como se a revista se reinventasse. Então é isso, né? A gente se divertiu muito e aprendeu em todos os níveis, né? Eu acho que hoje
Bom, eu sou professor na área de História e Teoria, eu sou também curador. Muito do que eu faço, eu comecei ali. A começar pela história de que o meu primeiro texto que eu publiquei na vida foi na revista Caramelo. Então, a escrita de textos, de ensaio, a ideia de que você pensa visualmente alguma coisa que se articula com conteúdo, isso é exatamente o que eu faço hoje em dia, né? E a Caramelo foi matriz de aprendizado para tudo isso. A Contraste é uma revista feita por muitas mãos. E ela é uma revista, uma publicação estudantil, porque ela é estruturada, ela é desenvolvida, pensada pelos alunos da FAO, mas ao mesmo tempo ela depende muito dos funcionários da FAO, depende dos professores, ela depende da estrutura e infraestrutura do curso de arquitetura e do curso de design. Então ela surgiu em 2013, né, que o primeiro lançamento da Contraste é o volume de memória, fala sobre memória, né, e que ela resgata justamente essas edições, revistas antigas, estudantis, e o papel delas na formação dos alunos e na formação da sociedade, refletindo a sociedade. Todo Contraste tem um tema e subtemas, né, ligados a esse tema, e que é sempre uma palavra marcante, né? A gente teve, por exemplo, na 7, que foi o caos, a 6 foi o corpo, a gente teve habitação, educação. Então, são temas que são fortes, são temas necessários e que fazem parte da sociedade, do cotidiano, e que não só estão ligados à arquitetura, mas também a tudo, ao comportamento, ao dia a dia. Então, isso é muito importante para a Contraste em si. Ela é uma revista feita numa instituição, uma faculdade de arquitetura, urbanismo e design, mas, ao mesmo tempo, ela não se limita só a isso. Ela vai para outras barreiras, outros lados, e isso é que é o mais interessante da Contraste. Ela se permite renovar a todo momento. Porque na época que o LPG começou, era uma estrutura industrial e que tinha que ter uma coisa minúscula aqui para poder ter todas as etapas daquela produção industrial. Agora a gente tem o digital muito forte, então você consegue ter um equipamento pequeno que faz tudo, então você consegue ter o começo, meio e fim num espaço pequeno. Então o que tem que garantir, eu acho? Os sistemas convencionais, que são os que formam mesmo a mentalidade mesmo do aluno para entender o processo, e a facilidade do digital que está na mão agora. Hein? A meu ver, é a ponta das investigações de design hoje no mundo. Você pegar o topo do design, que é produzido no mundo por pessoas na casa dos 20 a 30 anos, é misturar digital com artesanal. E é o que a gente faz no LPG, é o que o LPG está preparado para fazer. E que nenhum outro lugar, inclusive dentro da USP, está preparado. Até onde eu sei, não tem mais nenhum lugar dentro da USP que consegue fazer isso. O LPG, ele é essencial para a formação da Contraste, sem a menor dúvida. Como eu disse, a gente sempre renova, então cada capa é diferente, a gente apresenta elementos diferentes, né, e usa técnicas diferentes. Na 7, por exemplo, a gente usa serigrafia. E a gente recorreu ao André justamente para saber quais materiais a gente podia comprar para conseguir confeccionar a capa. Porque são experiências educativas onde o contato com o fazer, a prática de estar fazendo e pensando sobre esse fazer, são necessariamente a chave para o sucesso desses laboratórios. Uma das grandes maravilhas do ensino da FAO é ele ter esses laboratórios, e esses laboratórios serem didáticos, eles poderem ajudar tanto na formação de quem quer se envolver com isso, né? Porque não são atividades obrigatórias, mas elas estão disponíveis. Então, isso é inestimável. Essa experiência, que só é possível no LPG, dentro dessa escola, em todas as áreas, todas as múltiplas áreas que a escola tem, só é possível isso na PV graças ao LPG.